Olá, alunos! Hoje faremos uma aula sobre percepção visual. Partiremos do princípio, daquelas imagens bem básicas que observamos a um primeiro olhar. Isso, segundo Didi Huberman, é o ver. Nós vemos qualquer imagem, analisamos qualquer imagem. Em um segundo momento, nós detalhamos um pouquinho mais essa imagem. Procuramos nela elementos que se conectem com coisas que nós conhecemos e que nós já experienciamos. Já num terceiro e quarto momento, a gente passa para os detalhes dessa obra. Nesses detalhes, a gente observa coisas como textura, fundo, quais os elementos que se destacam, quais se destacam mais ou se destacam menos. No caso de uma quarta etapa, seria uma ideia de trecho. Esse trecho é aquele elemento da obra que você não dá muito valor para ele numa primeira olhada. Uma mancha, um risco, um traço. Esse risco e esse traço, se analisado mais profundamente, ele vai trazer para nós uma experiência anexada a algo que a gente chama como inconsciente. Nesse inconsciente, nós vamos buscar então as experiências mais profundas e o elemento visual que estará presente então será como tarjetas pretas do lado da imagem, que seria aquele local onde você se permite imaginar o que pode ser aquela determinada mancha ou aquele determinado risco ou traço. Ao analisarmos esses trechos, nós ressignificamos coisas do nosso dia a dia. Então, às vezes, só essa mancha ou só esse risco, aplicado a conhecimentos que nós já temos, culturalmente construídos, eles vão trazer novos significados. Aprofundando ainda mais esse olhar, nós podemos chegar ao efeito catártico, que é aquele efeito que é quando você não sabe exatamente o que você está percebendo ou sentindo da obra, mas é uma sensação. Apontado em muitos livros, por exemplo, por Aristóteles, que é o efeito da catarse, esse momento, então, em que o corpo e a mente se conectam para perceber o todo da obra. Para que esse efeito de catarse ocorra, é muito importante que nós tenhamos o distanciamento da obra. Então, que a gente não se veja como um primeiro observador, mas que a gente tente perceber o todo que rodeia essa obra, distanciando-se dela, para depois se reaproximar dela, colocando os nossos significados. É importante também que a gente perceba que o analisar a obra é como um acender e apagar da luz. Então, em alguns momentos, trechos da obra se apagam para que você perceba outro. E assim por diante, todos os elementos da obra. Quando esses elementos tornam a se juntar, é que você vai ter então essa ressignificância, esse efeito catártico e por fim, a percepção da obra em si. Observe a imagem que está aparecendo na sua tela. Essa obra é do artista chamado Hooper e se chama Night Talks. Observe as linhas, como elas estão, se elas são bem definidas, pouco definidas, se elas possuem cores, se elas são negras, como é a forma dessa linha. Observe agora as cores. Essas cores se harmonizam? Elas combinam? Esses elementos estão dentro de uma mesma escala cromática? Essas cores trazem informações de experiências que você já teve? Observem que cada um desses elementos vão trazer informações para vocês. Então, nós vamos conseguir identificar pelas linhas, pelas cores, pelas formas, o local onde esses personagens estão, como são esses personagens e o que esses personagens estão fazendo. Observe que como a pintura é uma arte bidimensional, esse artista, ele busca representar de forma tridimensional a imagem. Fazendo o quê? Pintando planos, transformando as figuras. Então, em um primeiro plano, nós temos a lanchonete, logo atrás a rua e em seguida uma outra construção. A parte da figura seria a lanchonete e as pessoas que estão nela. O fundo seria a rua e as outras construções. Nesse momento, você voltará a observar a obra. Agora, mais atento aos detalhes, a cada detalhe, a cada xícara, a cada pessoa, a cada mão.
Observe todas as cores. Observe falhas, se você as encontrar. Eu escolhi um detalhe. É a mão da moça com uma folha verde. A moça parece comer aquela folha de alface sem ter muita graça. Então, essa mancha, ela começa a ficar ainda mais difusa. Você começa a trazer mais informações para ela. Com isso, nós começamos uma interpretação pessoal, uma divergência de interpretações. O que para mim pode ser uma folha de alface, para vocês pode ser qualquer outro tipo de alimento. Então, esse detalhe da obra, ele vai começar as ressignificações que eu falava no princípio do vídeo. Partindo do princípio que a moça está comendo uma alface, nós podemos imaginar ou colocar ela no significado da imagem que ela seja uma moça snob, ou o que o pessoal diz por aí, um tanto quanto fresca. Então, essa ideia de refletir ou ressignificar vai partir de cada observador. Por fim, você está vendo a imagem novamente. Ela pode se relacionar com diversas experiências que você teve, mas nunca mais você vai ver a mão da moça com uma alface como você via antes. Ou seja, você precisa localizar trechos, detalhes, para que essa imagem realmente tenha um significado para você. É importante salientar que o perceber a imagem é muito além do que você vê os elementos principais. O perceber a imagem é você buscar o profundo da imagem, é perceber o que está no escuro da imagem. Por isso a ideia do acender e apagar as luzes. O perceber a imagem é o jogo que você faz entre o que você conhece, o que a imagem apresenta e o que você ressignifica dela. Nós vamos trabalhar com uma segunda imagem nesse momento. Agora, ao contrário da primeira, eu não vou dar o título e vou dar algumas perguntas. Então, eu sugiro que você pegue o papel e uma caneta para que você anote as respostas das perguntas que eu vou lhe fazer. Com a segunda imagem na tela, observe-a atentamente. Observe o que acontece na cena. Qual é a ação que está ocorrendo? Anote. Como você definiria as pinceladas da obra? Elas são rápidas, lentas, parecem planejadas, desenhadas anteriormente ou não? Quais os elementos contidos na obra? Eu tenho animais, pessoas, plantas, montanhas, mar. Quais são os elementos presentes? O que as cores dessa obra te sugerem? Sugerem algum momento do dia? Sugere algum sentimento ou sensação de tristeza, de alegria? O que essas cores lhe transmitem? Agora nós vamos um pouquinho mais a fundo. Se você tivesse que determinar um movimento artístico a qual essa obra pertence, cubismo, expressionismo, dadaísmo ou outros, a qual movimento você incluiria essa obra? Ainda mais a fundo, tenta imaginar quem a pintou, pelos artistas que você já conhece e você já viu algumas obras. Quem pintou essa obra? E por fim, tente dar um título a essa obra. A partir dessas perguntas, você foi induzido a observar mais profundamente a obra. Então, a gente fez quase o mesmo caminho que a gente fez na obra anterior, mas a partir de outras perguntas. E isso pode ser trabalhado de diversas formas, quando a gente vai a um museu, a uma galeria, quando a gente faz pesquisas na internet. Então, esses elementos, eles vão buscar aprofundar ainda mais as significações e ressignificações, como a gente fez na obra anterior. Nós podemos ainda partir para as ressignificações a partir do cotidiano. Então, você pode aproximar os elementos desta obra a elementos que você conhece, a elementos do seu dia a dia. E isso cada vez mais vai fazer com que a obra te traga significados. Essa obra, ela é de um artista que se chama Claude Monet, e é A Moça com Sombrinha.
ou ainda a Madame Monet com seu filho. Se a gente partisse do título, como a gente fez da obra do Hopper, a gente ia trazer muitos elementos para ela que ia fechar o pensamento de vocês, não ia deixar ampliar tanto. Então, ele não ia deixar ressignificar tanto. Então, dependendo da obra e dependendo do que eu desejo dessa obra, é o que vai fazer com que eu direcione as minhas perguntas, o meu campo, né, de visão. É importante que a gente analise também que a gente está vendo de um ponto de vista de observador. Pensando num ponto de vista artístico, de eu produzindo a obra, essa necessidade de afastamento e distanciamento é ainda maior, porque eu preciso pensar além da obra, eu preciso pensar no produto, na informação que esse produto vai trazer, que essa obra vai trazer, onde ela vai ser exposta, como ela vai ser exposta, como que o meu público vai receber todas essas informações. Vocês devem estar se perguntando como seria analisar uma obra abstrata. Neste caso, os elementos formais eles são ainda mais fortes, como a linha, a espessura da linha, o ponto, a cor, qual é a forma que ela tem. Porque como eu não tenho algo que eu reconheço de primeira, ou algo figurativo, então essas obras abstratas, elas vão ainda mais se aprofundar no subjetivo, no que a minha memória lembra quanto às imagens. Esta videoaula foi gravada com o intuito de dar dicas de leitura de imagens. Nós trouxemos aqui um teórico chamado Didi Huberman, mas existem vários outros que trabalham com leituras e ressignificações de imagem. Então, por hoje é isso e até a próxima.